Olá, eu sou a Nina Joiá, dirigente espiritual da Casa da Jurema, e dando continuidade aos vídeos, eu vou falar das características de filhas de Ansã. É bom lembrar sempre que o orixá juntó, ou seja, aquele que acompanha o orixá de frente, ele vai ter uma interferência aí em algumas características, tá? E eu peço licença de todas as filhas de Ansã e os filhos de Ansã para poder falar um pouquinho dessas características. Ansã é muito fácil de você perceber. Eu costumo brincar que você coloca numa mesa uma filha de Oxum, uma filha de Manjá, uma filha de Nanã e uma filha de Ansã, a primeira que gritar vai ser de Ansã, né? Falar alto, né? E Ansã, ela tem essa característica e é uma coisa que independe de classe social, independe de estudo, independe de tudo. Ela sempre vai ter uma postura, ela sempre vai ter um jeito de se colocar que você vai perceber, essa mulher tem alguma coisa de diferente, né? Ela é um fogo, ela é um ar, ela é uma paixão, ela é uma coisa, às vezes, avassaladora. Então, são características que não dá pra ficar escondida, não dá pra ficar nublada, são coisas muito perceptíveis, né? Então, não tem como esconder. Quem tem Ansã e pronto. Dá pra ver de longe também. E Ansã na família. Aí é uma questão que eu particularmente acho muito interessante com relação a Ansã, porque devido a todas as características que eu vou falar para vocês, e que certamente vocês já ouviram falar de outras pessoas falando, a Ansã, quando ela tem a família dela, eu percebo que ela muda um pouco algumas características básicas dela. Então, eu vou citar aqui para vocês. A Ansã, ela é uma mãe protetora. Ela é uma mãe territorialista, ela é uma mãe selvagem. Então, ela é a típica mãe que é assim, eu posso falar mal dos meus filhos, você não. Então, ela é muito dominadora nesse sentido, né? Ela é muito cobradora, ela é pouco paciente, ela não tem muita paciência com a prole, com os filhos, né? Ela dá liberdade, mas ela cobra, ela fica em cima um pouco. Os filhos têm uma tendência a obedecer muito uma mãe que tem Ansã. Por quê? Porque para os outros ela mostra que os filhos são perfeitos, porque filho de Ansã é perfeito, né? Porém, dentro de casa, ela é muito rígida, ela é muito cobradora. Ela é aquela mãe que certamente arremessa lá o chinelo, Havaianas, no filho, aquela mãe antiga, né? Então, ela tem esse perfil, sim, ela é bem dominadora e ela é bem briguenta com os filhos, ela é muito cobradora, ela é muito exigente, né? Ela é extremamente protetora e ela é muito reativa, inclusive no casamento, né? Ela vai ser o que forem com ela tem um pouco isso. Quando ela casa, e aí eu tô querendo dizer que é quando ela ama e decide, ela elege alguém para, né, estar com ela, que ela não tem uma necessidade emocional tão grande quanto o Oxum teria, quanto o Iemanjá teria, ela geralmente ela se torna muito dedicada, né? Ela se torna muito voltada ao marido. Ela apazigua um pouco algumas características básicas dela e ela se curva um pouco nesse sentido. Então, ela escuta um pouco o marido, ela acata algumas situações, ela engole algumas situações, ela tenta ponderar algumas coisas. Mas, quando vem aquela gotinha, daí ela explode. E aí, toda aquela força que estava guardada, ela vem para fora, tá? Então, Ansã, ela tem essa característica dentro do seio familiar, principalmente quando ela forma uma família. A aparência de filha de Ansã. Ansã não é... A característica de Ansã não é tanto por uma questão de beleza, né? De aparência. Porque se a gente for comparar com outras orixás, a gente vai perceber que tem uma diferença grande aí. A Ansã, ela não tem aquela aparência que chamaria atenção pela beleza física, tá? Mas porque não é uma coisa que ela se preocupa muito, né? Ela não tá tão preocupada com isso. Mas o que acontece com a filha de Ansã? Ela está sempre diferente, ela está sempre diferenciada, ela é um pouco inovadora nesse sentido, ela sempre está usando coisas que favorecem a ela, porque ela se sente bem, se sente confortável.
Então, ela é aquela famosa frase da moda, né? Não é a roupa que você veste, né? É você que está vestindo aquela roupa. Então, Yansan é um pouco assim, tudo que ela coloca no corpo, ela valoriza aquilo porque ela é aquilo, né? Ela tem essa força interior. E ela tem um andar, a mulher de Yansan, ela tem um andar um pouco que parece com um cavalo em exibição, no sentido daquele trote, né? Tem até um poema em Urubá que fala sobre isso. Ela tem um andar que faz com que ela seja notada, ela parece que ela está assim, né, desfilando um pouco, mas não de uma forma sedutora, charmosa, é de uma forma impositiva, então chama muita atenção. Né? Ela tem um jeito muito próprio, a mulher de Yansan entra no ambiente, todo mundo percebe que ela entrou, e não pela beleza, mas por uma energia, por um magnetismo, tá? Isso é muito interessante de Yansan, também não tem como confundir. No amor, né? No amor, Yansan, ela só se envolve quando ela está apaixonada. Então, Yansan, ela tem necessidade de paixão. As coisas, quando são mornas, ela perde o interesse. Ela perde um pouco a vontade, porque ela gosta de se sentir desafiada. Então, ela é muito movida pelo fogo da paixão, ela se sente vibrar por esse tipo de situação. Por isso que, às vezes, a mulher de Yansan, ela se apaixona muitas vezes e ama poucas, porque ela tem essa coisa muito química, ela tem essa coisa sexual, que é diferente da Oxum. A Oxum é sensual e a Yansan, ela é sexual, porque ela é fogo, ela é vento. Ela é uma coisa que não tem, ninguém controla, ninguém domina, né? Então, ela precisa sentir essa emoção. Os filhos de Yansan também, os homens também têm um pouco essa pegadinha, essa sensação também de precisar estar apaixonado, né? Yansan adora estar apaixonada, fazer loucura de paixão, sair correndo. Ela tem um pouco isso. As pessoas falam que filha de Yansan é traidora, que é infiel. Eu não concordo com isso. O que eu vejo é que elas focam, elas têm um alvo, às vezes elas focam, elas vão naquilo. Eu sinto que elas são mais rápidas para perceber que o relacionamento não está bom, não está agradando, e aí automaticamente elas encerram aquele processo. Eu percebo isso, não vejo infidelidade no sentido de serem traidoras. O que eu percebo é que elas conseguem se desvencilhar mais facilmente de uma sensação amorosa que não está boa para elas, mas é porque elas são mais racionais nesse sentido. E como elas vivem de paixão, é o que elas buscam, né? Elas amam com paixão, elas ficam cegas para o defeito das pessoas, às vezes elas se isolam um pouco, né? E quando elas estão decepcionadas amorosamente, elas sofrem, porque elas têm uma dificuldade de trazer aquilo para fora também, elas não são tão emotivas e elas não conseguem falar tão facilmente dos sentimentos. Então, quando elas estão decepcionadas, elas se isolam um pouco, elas fogem um pouco do mundo. Elas não são carentes, elas são dispostas, mas carentes elas não são, tá? Elas têm aquela coisa do fogo mesmo, né? É muita impetuosidade, é muito impulso. Com relação ao trabalho, filha de Yansan no trabalho, elas são aquelas pessoas assim, que elas cumprem as tarefas, elas fazem as tarefas, se alguma coisa não tiver certo, não tiver adequada, elas vão lá, elas falam, elas não têm medo de se expor e de falar, elas aceitam hierarquia, tá? Elas cumprem o que tem que ser cumprido ali, elas são determinadas, elas são dedicadas, mas elas não são ambiciosas, né? Porque se você for comparar com o Oxum, com o Iemanjá, você vai ver que elas têm uma ambição financeira muito maior. A Yansan não, a Yansan nesse sentido, ela não é tão ambiciosa. Se ela precisa sair de um trabalho, ela sai. Se ela precisa largar o trabalho, ela larga. Se ela precisa ficar desempregada, ela fica. Se ela precisar trocar um trabalho para ganhar menos, ela faz. O foco dela não é esse, tá? O foco dela não é propriamente ser a chefe da chefe da chefe. Elas não têm essa ambição como outras teriam, tá? Então, eu não vejo muito essa característica.
A personalidade de Ansan. Bom, a personalidade de Ansan é uma coisa que, assim, é muito de paixão. Então, por aí você já vê que tipo de pessoa ela é, né? Elas são muito carismáticas, filhas de Ansan. Elas têm uma elegância natural. É muito interessante isso. Independente de peso, de corpo, independente de plástica, tá? Plástica no sentido daquilo que as pessoas acham que é perfeito. E Ansan, elas têm uma elegância, porque é como o trote do cavalo, né? É como a beleza da borboleta. Elas têm uma coisa que é delas, que é nata e que transpassa o corpo físico, né? Elas são extremamente envolventes. Não é raro que uma mulher de Ansan chegue num churrasco e de repente o churrasco inteiro está voltado para ela, porque ela é muito envolvente, ela é muito cativante e ela domina as coisas muito facilmente. Então, às vezes, ela está num ambiente que tem até muitas pessoas, mas ela tem a rapidez de dominar tudo aquilo ali. Ela traz todas as atenções para ela. Isso é uma coisa muito interessante. Elas têm uma boa conversa, elas são leais, extremamente leais. Isso pode ser uma qualidade, um defeito, porque muitas vezes ela quebra a cara por ter tanta lealdade, tá? Elas chamam a atenção no ambiente, como eu falei, logo que elas chegam, porque elas são muito sensuais, elas são muito autênticas, e é aí que tá a beleza dela. A beleza da Ansan está na autenticidade. Ela é aquela mulher que ela é única, ela é autêntica, né? Ela é o ponto diferente de tudo que tem ali. Então, por isso que ela chama muita atenção também, principalmente do olhar masculino, né? Elas se movimentam de uma forma muito ágil, muito livre, elas têm uma liberdade em interagir com as pessoas, elas têm uma característica emocional que é muito estimuladora para o homem, porque elas são imprevisíveis, elas são tempestivas, então eles às vezes não sabem se ela tá indo, se ela tá voltando, se ela tá gostando, se ela não tá, porque elas sempre deixam aquilo meio que uma coisa entre nuvens, né? O homem, ele nunca sabe muito bem se ela tá no domínio ou não tá, se ela tá dominada ou não. Então isso vai favorecer com que ele fique instigado um pouco. Elas são briguentas, sim, filha de Ansan é muito briguenta, mas é muito briguenta em que sentido? Falando de uma pessoa equilibrada, né? Falando de uma pessoa que está equilibrada emocionalmente, que está com a Ansan legalzinha lá no positivo. Elas são briguentas porque elas vão discordar. E é aí que está um charme delas também. Elas são aquela mulher que não é robô, não é boneca, ela não vai falar sim para tudo. Ela vai dizer não, não gostei, não quero, não é assim. Então elas têm essa coisa de querer discutir, querer brigar um pouco, querer discordar um pouco. Elas são muito diretas ao falar e muitas vezes parece que elas são ríspidas, né? Mas não é porque elas têm uma forma menos emocional de se comunicar. Então, você acha que o fulano gosta de mim? Não, o fulano não gosta de você. Elas são assim, e isso não é ser grossa, né? Isso é ser verdadeira, e às vezes as pessoas não conseguem entender isso. E Ansan, quando ela tem uma amizade, quando ela ama uma pessoa, você pode ter certeza, ela vai te falar sempre a verdade. Se ela olhar pra você e achar que você não tá bonita, que você não tá bem vestida, ela não vai falar pra você, ai, como você está linda, como você está bem vestida. Ela vai ficar quieta, porque elas são muito verdadeiras. Essa é uma das características mais que diferencia um pouco ela de outras Yabás, porque elas não têm a necessidade da negociação, elas não têm a necessidade de convencer, elas não precisam ser amadas, entende? Elas não têm essa necessidade. Então isso faz com que elas sejam mais verdadeiras, mais firmes, né? Elas têm assunto com todo tipo de pessoa, elas são bom papo também, conseguem conversar sobre todos os temas. Elas só dão a opinião de uma coisa quando elas são perguntadas. Se elas não são perguntadas, elas não se metem, elas não dão opinião, elas não ficam meio que fuxicando e querendo saber, fofocando. E Ansan não tem muito isso. Mas se você for contar uma fofoca, elas vão ouvir, vão rir, vão adorar, né? Elas são muito impulsivas mesmo, inclusive quando vai falar alguma coisa, não pensa muito se vai magoar, elas falam. Elas não são dissimuladas com relação a sentimento, né? Então ama, não ama, ponto. Elas convencem as pessoas também com muita facilidade. E Ansan tem uma fala muito fácil. E Ansan tem uma fala muito rápida. Por quê? Porque
Porque o cérebro da mulher de Yansan é muito rápido. Então, enquanto você está conversando com ela, ela já está pensando em várias outras alternativas. Então, a comunicação é muito rápida, é muito fácil. Geralmente, a mulher de Yansan fala muito rápido, fala muito fácil. E ela pode te enrolar e você nem perceber. Porque ela é muito rápida, o cérebro funciona muito rápido. Então, isso é muito interessante, porque é o elemento fogo, gente. É o elemento ar, então é muito impulso, é muita energia, né? Se não gosta de alguma pessoa, não gosta e ponto, né? Não tem papo, não vai conviver, não vai ficar de conversinha, porque não gosta e ponto. Ela explode, realmente, ela explode e fala o que ela pensa, e ela joga tudo aquilo pra fora, ela vomita tudo aquilo, ela fica raivosa e ela quer matar você, mas depois tá tudo resolvido e tudo ok. Ela vai esquecer? Não, ela não vai esquecer, porque ela é mais racional, ela vai guardar. Mas ela não vai ficar de cutucação e ficar te jogando na cara e ficar te dando indiretinha e ficar te perturbando, ela não vai, tá? Ela pode se tornar uma pessoa brava porque a língua fica muito solta e ela revida muitas coisas na hora. Isso é verdade. Yansan é a famosa mulher bateu, levou. Ela tem a língua muito rápida e a língua de Yansan é um chicote, né? Então, assim, num relacionamento a dois, às vezes, ela é bem agressiva com palavra, ela é bem agressiva no colocar as coisas, porque como ela não é tão emotiva, ela vai meio que para brigar mesmo, então tem realmente essa característica. Mas aí também assim, não guarda rancor e também no dia seguinte tá tudo certo, tá tudo bem. Ela corta tudo que é ruim do caminho dela, isso é verdade. Ela não dá chance pro azar. Se ela pegou uma pessoa na maldade, se ela pegou uma pessoa sendo malandra com ela, se ela pegou uma pessoa enrolando, a pessoa às vezes não fez nada, ela deu uma piscada e aquilo não caiu bem, você esquece, amigo. Ela pegou você no pulo, já era, acabou, você não tem mais vez. Isso é com amigo, isso é com namorado, com qualquer coisa, até com parente. Ela vai com você numa boa, até ela pegar aquela vírgula, dali você não passa mais. Ela pode até conviver com você, mas ela não cai mais em nada, nenhuma armadilha sua mais ela vai cair, porque ela já fica esperta com você. Ela não esquece ofensa, entendeu? Mas ela fica esperta, tá? Ela gosta muito de agitação, de lugares agitados, de circulação de pessoas. Ela é uma mulher muito pioneira, muito aventureira. Então, Yansan é aquele tipo de mulher assim, ninguém fez isso, eu vou fazer. Ninguém é capaz de falar isso, eu vou falar. Ninguém vai tomar uma providência, eu vou. Yansan é muito assim, é muito à frente do tempo nesse sentido, né? As emoções de Yansan, elas também são um pouco mutáveis, porque elas são como o vento muitas vezes, né? Então, elas querem mudança e quando elas mudam com uma pessoa, a mudança é drástica. Então, muitas vezes elas, eu te amo, eu te adoro, você é minha super amiga. Pegou aquela vírgula que eu falei, acabou, você vai perceber que ela vai dar um corte com faca. Você simplesmente vai conseguir definir o antes e o depois, porque ela vai mudar da água pro vinho com você, não tem meio termo, tá? E daí o que ela faz? Ela corta você e aí já era. Você vai perceber que você não consegue mais ter aquele espaço com ela, aquilo que você tinha antes, né? E ela tem essa mudança muito drástica de emoção que facilita muito isso também. Mulher de Yansan gosta muito, pessoas de Yansan gostam muito também de mudar a casa, mudar as coisas da casa, mudar às vezes a decoração da casa, fazer reforma na casa. Elas têm necessidade de mudança. Quando as coisas estão muito estagnadas, aquilo incomoda elas, sufoca, faz mal. Então elas precisam viajar, elas precisam sair, elas precisam mudar. Então é muito comum que você perceba que filhas de Yansan mude as coisas constantemente, nem que seja do lugar, tá? Elas têm uma liberdade muito grande dentro delas, isso causa uma insegurança em muitas pessoas. E elas têm essa necessidade de ar fresco. Não é raro que elas sumam de vez em quando e apareçam numa boa, porque elas querem respirar e respirar de você um pouco às vezes. Elas precisam de um tempo para elas. Por isso que gostam muito de agitação e barulho, mas às vezes elas querem silêncio um pouco para ouvir os próprios pensamentos. Gosta muito de novidade, gosta muito de viajar, gosta de sair da rotina. Elas são mulheres num relacionamento que elas apresentam coisas diferentes.
e parece que o homem tá casado com 2, 3 mulheres diferentes porque elas têm uma coisa de mudar muito, isso é muito interessante. Elas podem ter uma violência e um descontrole quando elas são colocadas contra a parede, quando elas são obrigadas a alguma coisa. Nunca coloque uma filha de Jansã contra a parede, nunca obrigue ela a fazer alguma coisa. De repente, fazer com que ela se sinta sufocada, porque ela vai estourar, ela vai explodir e você vai ter um furacão para você enfrentar, porque vai acontecer mesmo. Elas transformam a vida das pessoas, isso é uma coisa fantástica, porque Jansã tem uma forma de agir, uma forma de viver, elas têm uma inteligência, elas são sagazes, elas pegam as coisas no ar, elas são extremamente perspicazes. Então, o que que acontece? É muito comum que você esteja numa vidinha muito chatinha e muito tudo, e você conheça um filho, uma filha de Jansã, e de repente sua vida mude. Porque elas vão mover a tua vida, elas vão mover teu mundo, elas vão te dar impulso, elas vão te dar ação, elas vão fazer com que sua vida fique muito mais diferente, cheia de coisas e de sensações e de paixões. Então, filha de Jansã entra na vida de uma pessoa, ela transforma a vida da pessoa inteira. O que eu gosto muito de filhas de Jansã, que eu admiro? Eu admiro como elas têm personalidade própria. Eu admiro muito a forma como elas se colocam nas situações e como elas se impõem quando necessário. Eu admiro muito como elas são leais e são honestas aos sentimentos delas e como elas amam com lealdade, né? Eu admiro muito a forma como elas se apaixonam e principalmente como elas têm o dom de trazer uma alegria e de movimentar tudo e de causar num ambiente a ponto de todas as pessoas ali explodirem de emoção e se envolver naquele sentimento e tudo aquilo que estava muito chato, muito monótono, muito regrado, de repente é uma explosão de coisas boas. Então essas são as coisas que eu gosto muito de Jansã. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo!